luz sacrasse mic lux, não dracosse mic dux, vai de retro satanás. Galera linda, beleza, aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, aqui, continuação, questionário, tá? Questionário aqui, vou pegar aqui pra vocês verem. Não vai dar pra mostrar o questionário, olha lá o questionáriozinho. Pá. Vou colocar as questões assim do lado, eu acho que eu vou deixar a folha mais perto. E... porque fica mais fácil, vou colocar no card aí, em algum canto aqui da tela, pra vocês verem o genitivo, não, a gente parou no dativo, né? Sobre a função, né, que exerce o dativo de seu objeto indireto, né, relativamente na língua portuguesa. Então a gente leu, né, mais ou menos, que seria o objeto indireto. Eu dei uma estudada assim para gravar isso aqui, para fazer o questionário, para não ficar muito travado. Vou dividir em duas partes, vou fazer até o 8, são 16, aí depois eu faço aí eu faço o resto na próxima, certo? Para não ficar muito extenso, né? Então vamos lá. Eu vou deixar um tempinho para ficar aí, ó, os exercícios aí. Vou ver se eu lembro de colocar. No vídeo de matemática eu esqueci, mas enfim, o questionário eu vou tirar uma foto e vou colocar aí. Mas eu vou ler também as questões. Questionário: que se entende por complemento quando se fala verbo quanto ao complemento? Que se entende como complemento, né? É o que aqui, ó, se você for ver aqui atrás, ele vai falar aqui, ó. Jamais poderá compreender o que vem a ser latim, o caso dativo, se não compreender o que é objeto indireto. Sabemos que o verbo, pela explicação dada, onde vimos, toda ação tem uma causa, isso é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, legalmente, a ação produz um efeito. Digamos, Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa ao Pedro. A Pedro, de mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. O resultado da ação que Pedro praticou, ou seja, o que Pedro escreveu? Uma carta, né? No caso aqui. Então, o complemento, né, seria a necessidade do verbo pelo seu complemento, que se entende por complemento quando se fala em verbo quanto ao complemento. Entendeu? Então, como que se entende por complemento quando se fala verbo quanto ao complemento? Complemento seria, né? Complemento é o que dá sentido ao verbo. Sentido. Acho que agora tá pegando melhor ao verbo. Né? No caso aqui. Considerando quando ao complemento, todos os verbos são iguais, por quê? 2. Não, os verbos. Não. Por quê? Porque alguns verbos precisam de complemento e outros não. Outros não. Como já dizia aquele outro coisa lá. Tipo, o pássaro voou. Ele não voou alguma coisa, ele apenas voou. Ele apenas exerceu a ação de voar. Então não tem como o pássaro voar alguma coisa. Então é um verbo que tem a predicação completa dele, né? Que é verbo de predicação completa? Que outro nome tem? Exemplos. Verbo de predicação completa. Aqui, ó. Aqui vai falar. O que explica de verbo de predicação incompleta e completa e fala o que é predicação, né? Predicação, né? Em aspas, pelo que eu entendi, seria tipo o verbo, só que tipo
um outro nome de falar o verbo, né? Não seria, tipo, verbadicação completa, né? Seria um negócio de verbação completa. Seria um negócio muito feio de falar, né? Então, predicação, verbação completa, né? Seria um negócio muito feio. Então, acho que é uma coisa que remete a outra, né? Então, verbo de predicação completa é o que não exige nenhum complemento, ou seja, é o que tem sentido completo. Eu acho que isso aqui já responde a pergunta, né? O que é verbo de predicação completa? Um verbo. Opa. Um verbo. Dá pra tá enxergando aí, será? Um verbo que não exige complemento. Certo? Não existe complemento. E o que? Que outro nome ele tem? De exemplos. Verbo de predicação completa. Intransitivos. São verbos intransitivos. Intransitivos. Correr, nadar, andar. Pronto. São verbos intransitivos. Um verbo que não exige complemento. Intransitivos. Exemplos. Correr, nadar, andar. Podia ter feito de uma maneira melhor, mas enfim, vamos passar para o próximo. O próximo eu faço de uma maneira melhor. Assim. Quantas espécies de verbo de predicação incompleta? Quantas espécies existem em verbo de predicação incompleta? Definir cada espécie e exemplificar com orações. O aluno deve esmerar-se no responder a essa pergunta. Portanto, versa sobre um dos mais importantes assuntos. Tá. É aquele negócio lá de quantos verbos existem de predicação incompleta. Aqui até fala. Ó. Predicação incompleta. Verbo de predicação incompleta. A. Verbo que o Lachão passa diretamente para uma pessoa, né? Então, diretamente, né? Que aí são os verbos de objeto indireto, né? Que aí seria um transitivo indireto. Ver, beber, pegar, derrubar, enfim. Verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. E qual outro? Eu acho que não tem mais nenhum outro. Mas para aqui. Para aqui? Não, e verbos de ligação, né? Mas só que aí... só que aí o complemento dele... o vídeo cortou, chama o predicativo, né? Do verbo de ligação. Jamais objeto. Então, verbo de ligação. Então, eu vou escrever aqui, vou dar uma pausa e já eu volto com a resposta da número 4. Certo? Então, vamos voltando aqui, ó. No 4. Existem ao todo 4, né? Que foi a pergunta aqui. Quantas espécies existem de verbos de predicação incompleta? Definir cada espécie e exemplificar com orações. Então, existe transitivo direto, transitivos indiretos, transitivos diretos e verbos de ligação. Então, ele pede também para dar um exemplo de cada um. Transitivo direto. A Abigail viu o macaco. Você fala, Abigail viu. Viu o quê? Um macaco. Transitivos indiretos. Marcos gosta de sapatos caros. Né? Ele gosta. Gosta de quê? De sapatos caros. Então, a Abigail viu o macaco. Mas Marcos gosta. Mas Marcos gosta de quê? Né? De sapatos caros. A Abigail podia só ter visto. Mas o quê? O macaco. Né? Pelo que eu entendi, é isso. Vamos lá. Verbos de predicação passa diretamente para a pessoa sobre a qual que recai. Né? Tipo, vamos supor, Pedro estudou a lição. Então, né? Mas, tipo, quando, né? Vamos supor que quando você gosta de alguma coisa, né? Então, igual tá o exemplo aqui, Pedro depende.
Depende do pai? Não, ele não depende do pai, ele depende do. Então você mais está restringindo ele ainda, o pai, né? Você tá, né? O verbo depender é também predicação incompleta. De que depende Pedro? Então ele depende do pai. Então é uma. Você precisa ligar ele por meio de uma preposição, né? Então ele é transitivo indireto, porque ele não tem, né? Sim, não liga diretamente a Pedro, né? Pedro depende de outra coisa, né? Tipo, Marcos gosta. Marcos gosta. Mas ele gosta de quê? Ele gosta de sapatos caros. Entendeu? A amiga aí viu, mas viu o quê? Você não pergunta viu de quê? Você viu o quê? Então, se ele viu o macaco, então pronto. O Abigail viu o macaco. Mas Marcos gosta de quê? De sapatos caros. De que o Marcos gosta? De sapatos caros. Então, meio que tem duas coisas implícitas aí, né? E aqui também tem duas coisas implícitas aqui, ó. Pedro levou o quê? Uma arma. Mas levou para onde? Entendeu? Você precisa levou uma arma, mas levou para onde? Para escola, entendeu? E se vocês conhecem essa história, se o Marcos gosta de sapatos caros e o Pedro tá levando uma arma para a escola, é muito importante que o Marcos tome cuidado. Verbo de ligação. Pedro está mal. Pronto. Pedro está. Tá o quê? Mal. Mas só que Pedro está. Tá o quê? Mal. Mas é um verbo de ligação. Que liga está, o mal, né? Que é tipo, um adjetivo a Pedro. Então Pedro está. Está o quê? Mal. Pedro está bem. Pedro está feliz. Pedro está contente. Pedro está triste. Entendeu? Mas Pedro está mal. Aí você interprete do jeito que você quiser. Mal, tá, vai fazer maldade, tá mal de quê? Então, enfim. No quinto, vamos pro quinto aqui. Porque só pro verbo de ligação e o predicativo dele se chama, e o verbo de ligação, seu complemento, se chama predicativo, né? E ele, né, sempre acompanha quase uma qualidade ali. Então, vamos lá. Agora, qual que é a quinta? Como se denomina os complementos de verbo de predicação incompleta? Os complementos de predicação incompleta se chamam objeto direto, o objeto indireto, né? O objeto direto e indireto, né? Objeto direto. Direto e indireto, né? Direto, indireto. E predicativo, né? Que é do verbo de ligação. Então vamos para o 6. De que verbos de ligação podem vir com objeto indireto? Como se chama esse dativo? Dê exemplos. Os verbos de ligação podem vir com objeto direto? Não. Verbos de ligação não podem. E ele se chama... Não podem. Ele se chama predicativo, certo? Predicativo. A 7, vamos para a 7. Como se chama o complemento do verbo estar? Por quê? Do verbo estar se chama predicativo. Pois é um verbo de ligação, certo? Pois estar é um verbo de ligação. Correto? 8. O que se entende por regência quando se estuda verbo contra o seu complemento? Regência verbal. Aqui, ó, quer ver? Regência verbal. Quando indagamos se tal verbo exige objeto indireto ou indireto, ou quando, exigindo um objeto direto, procuramos saber de que preposição que o liga o objeto deve ser de, ou por, ou com, ou a, ou para, ou em, etc. Estamos procurando saber a regência do verbo. Então, é saber. Indagamos qual objeto. Indagamos qual é seu complemento.
Quando indagamos qual é seu complemento. Seu complemento. E o descobrimos. E o descobrimos por finalidade, né? Assim, descobre e já era. É isso. Então, muito obrigado aí por quem assistiu. Essa aqui vai ser... Acho que vai ter uns 16 minutos, mais ou menos, aí o vídeo. Obrigado por quem assistiu até agora. É isso. Aí amanhã tem mais vídeos. Hoje tá saindo de chinês. E amanhã acho que sai esse. E depois de amanhã sai outro. Então, muito obrigado por quem viu. Até a próxima. Adiós, muchachos.